Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 1º de maio de 2023. É uma segunda-feira e é feriado. Pois é, estamos até fazendo a meditação aí um pouquinho mais tarde. E nesse mês que estamos aí, 5º mês desse ano. Vencemos janeiro, fevereiro, março e abril. E aí, porque vencemos, vamos falar aí o versículo de maio, nosso versículo de maio. Romanos capítulo 8, versículo, vamos lá, 31. Você já deve conhecer esse versículo de cabeça, mas vamos partir para ele agora no mês de maio. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá certo? Esse é nosso versículo de maio. Então, um versículo que proclama a companhia. Um versículo que proclama a vitória de Deus em nossas vidas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá bom? Vamos falar os outros versículos. E hoje é seu aniversário? Deus te abençoe de forma muito especial. Eu quero abençoar a sua vida com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, eu quero abençoar não só você que faz aniversário hoje, 1º de maio, minha irmã, meu irmão, mas você que faz aniversário, completa mais um ano de vida ao longo de todo este mês. Que seja um mês de bênção, seja um mês de vitória, seja um mês em que você sinta a companhia de Deus mais e mais e a vitória de Deus na sua vida, e que durante esse mês de maio você proclame Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois,
à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar os outros versículos? Olha só, gente, o Isaías 41. O Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, veio. Vamos lá, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Então, ao longo desse mês de maio, que Deus nos abençoe a todos nós durante esse mês, com renovação de forças, com fé, com alegria, com gratidão e com a sua companhia que nos dá vitória todos os dias. Tá bom? Vamos ao texto que hoje o nosso irmão Doug, lá do Arizona, nos Estados Unidos, escolheu para nós. O título da meditação aqui do nosso cenáculo é Sólido como uma rocha. E a epígrafe, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto eu quero falar antes de entrar no texto aí de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10, que também colocam essa metáfora da pedra, essa figura de linguagem sobre a pedra, de que cada um de nós é pedra, de que Jesus é a pedra, né? E aí, o texto aqui, lá em Mateus, também há um jogo de palavras, né, do grego, no caso, porque e também ali um hebraísmo também, né? Algo do hebraico, do grego ali juntos. Porque Jesus vai dizer assim, eu lhe digo que você é Pedro. E você sabe que quando Jesus chama Pedro, ele lhe dá o nome de Cefas, né? Que significa pedra. E também a gente tem Petros, que significa pedra. Então, aqui Jesus diz, eu lhe digo que você é Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra, aí aqui é a palavra litos, tá? Da onde vem, por exemplo, o estudo das pedras, né? A escrita das pedras é uma litografia. Litografia é quando você tem os escritos em pedra, tá? Grafia de escrita e lito de litos, que é pedra. Então Jesus diz, você é Pedro, e sobre esta pedra, e eu achei interessante que o Doug fez uma interpretação muito legal, colocando esse Pedro como pedra. Mas há uma grande parte dos estudiosos de Bíblia, de Novo Testamento, de Mateus e desse texto, que colocam que esta pedra é a declaração que Pedro faz acerca de Jesus. Então, a pedra está
em Petros, que é a pedra. A pedra está em Pedro. Então, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E é um grupo muito grande que diz que a segunda pedra não é Pedro, mas a declaração que Pedro faz sobre Jesus lá em Mateus, capítulo 16. Então, enquanto eu lia mais cedo, eu falei assim, não, vou precisar explicar, né, esse texto aí, porque aqui no capítulo 16 de Mateus 16, no capítulo 16 e no versículo 16 de Mateus, Pedro diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou a Pedro: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Olha como é que ele chamou. Ele chamou Pedro de Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Esse é o nome original de Pedro, tá? Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, o nome de família de Pedro é Simão. Jesus vai lhe dar um segundo nome, Pedro, que no original hebraico é Cefas, e no latim é Petros, tá? Então, ou seja, você é Simão, você agora é também Pedro, você é uma pedra. Ou seja, nesse momento em que Jesus dá esse nome a ele, né? Antes aqui do texto de Mateus, está mostrando o quê? Quão forte ele seria. E, por essa força, ele seria o líder ali dos discípulos. E aí, então Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Isso o quê? A declaração: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sim, o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo, agora é o versículo 18, que você é Pedro. Ou seja, Simão, você é Pedro, você é Cefas, você é uma pedra. E sobre esta pedra, sobre esse litos, né? Rocha, litos é rocha, pedra firme. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gosto muito de explicar isso para que você veja como é importante estudar. Como é importante estudar grego, né? Como é importante estudar hebraico, como é importante estudar a cultura daquela época, a geografia, a história, a literatura, né? Porque João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a gente vai aprendendo e essa libertação é da ignorância, né? E aí a gente passa a saber aí que também, assim como Pedro, nós também somos pedras. E aí é isso aí que Jesus vai falar da gente. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 10. Chegando-se a ele, a quem? A Jesus, ao Senhor, a pedra que vive. Jesus é a pedra que vive. E isso é. A pedra não vive, né, gente? A pedra é um mineral, a pedra é morta, mas Jesus é a pedra que vive. Isso é muito lindo. E essa pedra que vive foi rejeitada pelos homens. Mas com Deus, para com Deus, ela é eleita e preciosa.
Aí ele diz: também vocês. É você mesmo, meu irmão, é você mesma, minha irmã, e sou eu. Nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que coisa linda, hein? Eu e você somos pedras vivas, somos edificados como uma casa espiritual para eu e você sermos sacerdotes. Pois é, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí ele vai falando alguns textos do Antigo Testamento. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Isso está lá, e quem nela crer não será envergonhado. Isso está lá em Isaías capítulo 28, versículo 16. Depois ele vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Isso está no Salmo 118, versículo 22. E ainda, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Isso está em Isaías capítulo 8, versículos 14 e 15. Ou seja, para aqueles que creem, como eu e você, Jesus é a pedra angular eleita e preciosa. E nós que cremos não seremos envergonhados. Mas para aqueles que não creem, Jesus é uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. É aquilo que não se quer, né? A pedra onde se tropeça é algo que não se viu. E se não se viu, não se acreditou. Olha como é que a Bíblia é sábia, meu irmão e minha irmã. Meu Deus, que coisa linda. E aí os que tropeçam na palavra são desobedientes, né? Para o que também foram destinados. Então, não há obediência, né? E isso é forte. Vocês, porém, vamos terminar o texto aqui. Vai recebendo aí, minha irmã e minha irmã, meu irmão, olha o que nós somos. Presta bem atenção. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fazer uma coisa, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você hoje está na maravilhosa luz de Jesus, e eu também. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quanta promessa num texto de 6 versículos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é. Que diremos, pois, à vista destas coisas? É isso. A gente recebe, a gente não fala nada, né? A gente só fala amém. A gente só concorda e recebe tanta maravilha nessa manhã, nesse 1º de maio, tanta promessa para esse mês de maio, tá bom? Vamos lá, vamos à meditação do nosso irmão Doug, sólido como uma rocha. Quando criança, desenvolvi um fascínio por pedras. Eu vagava pelas áreas desérticas ao redor da minha casa, pegando pedras de todas as formas e tamanhos. Minhas coleções de pedras se alinhavam nos parapeitos das janelas em casa ou se acumulavam na varanda dos fundos. Eu segurava uma pedra em minhas mãos e imaginava que ela poderia ter sido formada pelo fogo de um poderoso vulcão ou pela pressão do mar. Também tentava imaginar como Deus colocou
todas essas coisas em movimento, resultando naquela pedra que eu tinha em minhas mãos. Coisa linda, né? Ai, criança é demais, gente. No versículo citado de Mateus, Jesus reconheceu a força interior de seu discípulo e o chama de Pedro, que se traduz como rocha em grego. Mesmo a rocha sólida tem suas rachaduras, falhas e imperfeições, mas, apesar de suas imperfeições, Pedro passou a divulgar as boas novas onde quer que fosse. Lembrando aquilo que eu falei, né? A palavra para Pedro no grego é diferente da palavra para outra pedra que aparece no texto, tá bom? Um é Cefas e o outro é Litos. E quanto a mim, costumo ter muito mais defeitos e imperfeições do que gostaria de admitir. Ainda assim, eu me pergunto: sou forte o suficiente como uma rocha sólida para ser o fundamento do amor e do perdão que Jesus me chamou para ser? Felizmente, pela graça de Deus, não preciso ser perfeito para cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Vamos orar com o Doug? Deus da graça, guia-nos por um caminho que nos leve a uma fé inabalável, sólida como uma rocha. Em nome de Jesus, a pedra angular viva. Amém. Pensamento para hoje? Não preciso ser perfeito para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Oremos pelas pessoas que estão preocupadas com as suas imperfeições. Esse é o caso? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã, nesse 1º de maio, nós oramos pelas pessoas que estão preocupadas com as suas imperfeições. Ah, Pai, mostra para cada uma delas, se é o caso do meu irmão e da minha irmã que está ao alcance dessa transmissão, mostra para cada um, Senhor, que é o Senhor que cuida das nossas imperfeições. É o Senhor que nos capacita para nós sermos, assim como tu, pedras vivas nessa terra. Obrigada, Senhor. Obrigada também pelos aniversariantes, não só de hoje, 1º de maio, mas de todo esse mês. Abençoa, Senhor, com vitória. Abençoa com a tua companhia, com renovação de forças, com fé, com alegria e com gratidão. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Excelente 1º de maio, excelente mês de maio, excelente feriado aí de segunda-feira. Deus te abençoe. Amém.